2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Enquanto eu estava orando e Deus gerou no meu coração esse projeto aí de capacitação ministerial, o texto principal que veio no meu coração foi exatamente esse, de 2 Timóteo 2,15. Né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E, inclusive, na época eu estava assim, poxa, será que Deus está me dirigindo a um nome, alguma coisa, embora obreiro aprovado não me parecesse a coisa mais cool, assim, mais legal para colocar o nome. Depois eu entendi que Deus estava me chamando a atenção para essa visão de capacitação ministerial. Né? E eu destaquei aqui, eu fatiei esse texto em 6 aspectos diferentes. Né? O primeiro deles é quando Paulo diz procure, né? E eu entendi Deus falando a respeito da responsabilidade pessoal. Cada pessoa que tem um chamado, né, ela precisa aprender a correr atrás da sua capacitação, do seu aperfeiçoamento, do seu aprendizado. Né? Não tem coisa assim mais complicada que você tentar oferecer para alguém alguma coisa que ela não quer. Né? Então, assim, algo que a gente quer ver sendo despertado na vida de todos os nossos pastores, daqueles que vão caminhar junto com a gente, é um entendimento. Eu tenho que correr atrás. E correr atrás de informação, correr atrás de conteúdo, correr atrás de aprendizado, de aperfeiçoamento, né? Entender esse lado da responsabilidade, porque apesar de o Deus que chama também capacitar, ele não age de forma unilateral no que diz respeito a isso. E ele espera que haja da nossa parte esse posicionamento, essa postura. Eu vou correr atrás. Né? Eu sei que a gente vive um tempo que o próprio ministério já é uma correria, já é canseira. Né? Mas, por exemplo, muitas vezes, em nome da canseira, a gente querendo relaxar, a gente não faz as contas de quanto tempo a gente desperdiça com entretenimento. Né? Eu percebi durante o tempo do meu último jejum, né, que o entretenimento realmente foi colocado de lado como parte do propósito da consagração, o quanto eu consegui estudar mais, escrever mais ainda do que eu vinha fazendo, tirar tempo com Deus, né, e depois dele eu realmente não estou empolgado a voltar no formato como estava antes, porque eu achei que foi até libertador. Então, às vezes, a gente se esconde atrás de algumas desculpas e deixa de correr atrás daquilo que não só nos ajudaria a fazer melhor, mas nos inspiraria, nos encheria o coração assim, de fé e de empolgação. Então, uma das coisas que nós vamos querer construir dentro dessa, não sei se nós vamos tratar de mentoria, se vamos usar o título capacitação ministerial, essa ideia de provocar a responsabilidade de cada um de correr atrás. A segunda coisa, né, ele fala, procure apresentar-se a Deus. Eu acho interessante que essa palavra aqui traduzida, apresentar-se, né, ela fala de colocar ao lado ou próximo, né, ela fala de colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. Então, o apresentar da mesma forma como, né, um soldado se apresentava quando arregimentado, mas também fala de alguém que entende que o ministério tem, embora vá servir as pessoas, tem a ver com Deus. É o chamado que procede de Deus, é a gente estar próximo de Deus, é a gente ter comunhão com Deus, é a gente, de fato, entender que toda essa capacitação não tem a ver só com a aceitação das pessoas ou com eficácia ministerial, mas com honrar o próprio Deus que está nos chamando para o ministério. Né? Então, dentro dessa visão de capacitação, nós vamos bater muito nessa tecla. Não é apenas garantir resultado ou performance diante dos homens, né? Mas fortalecer de tal maneira o relacionamento com Deus, o senso de responsabilidade com Ele. Então, quer em alguns momentos falando da nossa intimidade e vida pessoal com Ele, quer seja em outros momentos a gente falando daquilo que nós devemos ao Senhor que nos chamou, a gente vai trabalhar essa ideia, né, do ministério como algo diante de Deus. Depois o apóstolo Paulo diz, né, ele diz, procure apresentar-te
a Deus, aí ele usa a expressão aprovado, né? Essa palavra traduzida aprovado, dokimos, no original grego, né? Ele significa aprovado, mas ela foi desenvolvida particularmente em relação à questão das moedas, falando de dinheiro, né? E há um comentário que eu gostaria de ler, que aparece no Strong, é atribuído a Donald Barnhouse. Esse camarada diz o seguinte: no mundo antigo não havia sistema bancário como nós conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes, deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas, né? O metal não era rígido demais, e claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal, né? Vai raspando um pouco de uma, um pouco da outra, e fazia dinheiro por fora, diminuindo o peso delas. Então, em um século, mais de 80 leis foram promulgadas em Atenas, na Grécia, para parar a prática de cortar moedas que estavam em circulação. Então isso dá para entender, né, que o alto nível de esperteza e malandragem que o ser humano demonstra, que não é de hoje e que naquela época também acontecia. Mas o comentarista diz, no entanto, algumas das pessoas que cambiavam dinheiro eram homens íntegros que não aceitariam dinheiro falsificado, né, ou pelo menos diminuído em relação ao peso. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de dócimos, ou aprovados, ou seja, né, era um selo sobre o caráter, era um selo de integridade, né? E essa é uma bandeira que a gente já levanta no ministério há muito tempo, a partir do Casa de Zadok e de, né, outras mensagens que nós temos proclamado, que a gente precisa de fato ter uma conduta, um caráter irrepreensível. E quando a gente fala de capacitação ministerial, a gente não quer dar só as fórmulas que deem resultado no ministério, né? Então nós vamos conseguir mais resultado nisso ou naquilo, mas a gente quer de fato crescer nesse aspecto do lado aprovado. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão obreiro, né? Hoje em dia essa palavra não é tão usada como já foi, mas ela fala daquela pessoa que está na obra, ou seja, é um trabalhador. Essencialmente, essa palavra significa trabalhador, alguém que trabalha, né, por um salário, um operário, um trabalhador rural, né, e algo que a gente precisa entender ligado ao ministério é essa visão de trabalho, né? Nós precisamos de fato compreender que o próprio Senhor Jesus disse, olha, vai construir uma torre, senta primeiro para calcular quanto custa, né? Se achar que não dá conta, é melhor nem começar. E a gente quer desenvolver uma visão de ministério onde a gente não tenha que lidar com essa realidade tão frequente de pastores que reclamam que trabalham demais, né? O ministério é isso, é trabalho, né? Paulo dizia, eu me esforço, ele falava de um trabalho incansável, de dedicação, é a pegada mesmo, é sacrifício, é entrega, é trabalhar para produzir resultados também, embora o ministério não se defina só nisso, né? Como eu falei, tem o lance de ser aprovado, tem a parte do diante de Deus, mas tem a parte de produzir resultado também. Nós não queremos tratar o ministério só como isso, mas não queremos jogar isso fora, né? E quando o apóstolo Paulo fala, né, como obreiro que não tem de que se envergonhar, isso aqui para mim é uma extensão, uma ampliação só da questão do caráter, né? Eu acho que a gente pode olhar a frase não tem de que se envergonhar como alguém que está deficiente no caráter, sim, né? Mas muitas vezes eu vejo pessoas literalmente passando vergonha no ministério por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de informação, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma ocasião no início do ministério, quando estava pastoreando lá em Guarapuava, eu ainda era parte da equipe, não era o pastor sênior, mas lembro que era uma época assim de vamos falar o que dá na lata, na cabeça, sem pensar demais. E a gente começou uma campanha que aparentemente foi dando certo, resultado com uma coisa, com outra. Cada vez que a gente ficava sabendo de uma boate nova que abria na cidade, que estava arrebanhando a moçada, a gente começava
a profetizar lá de púlpito que em 6 meses ia fechar, ia quebrar, né? A gente chamava o povo para orar, para jejuar junto e, olha, eu não sei dizer quantas boates nós quebramos. A gente foi levando esse negócio por muito tempo. Até que um dia, né, abriu uma boate na frente do prédio lá em Guarapuava, que era a construção da nossa casa própria, né, que era o lugar para onde a gente iria quando saísse do aluguel. Aí virou pessoal, né, e aí eu lembro que a gente estava num culto e dissemos, gente, olha, é assim que a gente tem agido, é assim que nós temos feito, é assim que nós temos crido, agora virou um desaforo pessoal, nós vamos ter o mesmo posicionamento, vai quebrar. E eu lembro que no final do culto o senhor me procura e fala assim, pastor, me perdoe, é minha primeira vez na igreja, eu nem sou crente, e pode ser que eu vou falar que é uma grande bobagem, mas eu fiquei um pouco intrigado quando eu vi vocês, né, dizendo que estão orando, profetizando para quebrar as boates. Ele falou assim, na minha opinião, eu acho que vocês não estão ajudando a resolver o problema. Aí eu olhei e falei, como assim? Ele falou, o problema é a boate ou é o que a moçada faz lá dentro? Ele falou assim, o que essa turma bebe, se droga, se prostitui. Ele falou, eu entendo que isso tudo é terrível, mas do jeito que vocês estão fazendo, vocês só estão quebrando os empresários. E cada vez que fecha uma boate, né, um outro abre e a turma troca o lugar. Os jovens estão continuando a fazer a mesma coisa. E vocês não estão resolvendo o problema deles, vocês só estão quebrando os empresários. E eu senti minhas orelhas crescendo, né? Foi uma sensação assim de, cara, que tolice é essa que nós estamos fazendo? Já tive situações de gente trazer questionamento, pergunta, ataque à doutrina e não ter como responder, né? E passar literalmente vergonha porque não estava preparado, né? Por conta de entendimentos equivocados, de posturas erradas. E nós queremos ajudar cada pastor a entrar nesse lugar e dizer, eu não tenho de que me envergonhar, tanto no caráter, sendo aprovado, ninguém vai falar nada de mim, né? Minha vida pessoal, minha vida de integridade, minha vida financeira, minha vida familiar está em ordem, mas também o conhecimento, né? Apesar da gente não ter obrigação de ser doutor e de conhecer todas as coisas, apesar de muitos de vocês, a minha semelhança, não ter nenhuma uma formação universitária, isso não significa que a gente tem que ser desinformado, né, ignorante e passar vergonha. Então, a gente quer oferecer ajuda nesse sentido também, né? E a última frase, que eu acho que pode ir além dessa questão que nós tocamos agora, e ela engloba também a questão da doutrina, é aquele que maneja bem a palavra da verdade, né? Essa expressão manejar não significa que eles usavam a Bíblia com a mão, né? Porque apesar de durante muito tempo, antes da era eletrônica, a gente ter folhado bastante o livro, ter aprendido a achar onde se encontra tal coisa, o que está onde na Bíblia, naquela época a maioria nem tinha uma cópia, não tinha essa capacidade de folhear. Eu creio que Paulo está usando a figura que é aplicado na própria escritura, da palavra de Deus como espada, né? E assim como um bom guerreiro sabia manejar, usar bem a espada em combate, nós precisamos aprender a ter o bom manejo dessa ferramenta, dessa arma que Deus nos deu, que é a palavra da verdade. Então, sim, a gente quer trazer muito conteúdo doutrinário, ele é predominante na nossa formação, né? Quer seja a gente estamos falando da funcionalidade da igreja no dia a dia, estamos falando de ferramentas ministeriais, em tudo a nossa preocupação sempre vai ser passar a régua doutrinária, para tanto convencer, né, aquelas pessoas que estão sendo treinadas de que de fato a gente está se movendo dentro da verdade, como também dar todo o material, todo o argumento e todo o subsídio para que essa pessoa também consiga, né, reproduzir a mesma visão, convencendo as outras pessoas. Então, a grande preocupação é que mesmo se a gente for trabalhar outras temáticas, que a gente sempre siga sendo uma escola bíblica, né? Então, por exemplo, vamos falar de administração, de excelência. Nós ainda assim queremos ser bíblicos, né? Seja a visão administrativa, então assim, o conselho de Jetro é o que nos remete a trabalhar
com grupos pequenos, né? A visão de um Daniel que Deus levanta e honra e que tem um espírito excelente. Então, assim, não é mero e simplesmente porque nós queremos o ISO 9000 e não sei quanto, com certificado de qualidade da igreja, mas porque excelência também é padrão bíblico. Então, em tudo isso, no final das contas, a gente quer se posicionar como uma escola bíblica, mas a capacitação não é só doutrinária, né? Enquanto oferecemos doutrina, a gente quer orientar a forma de conduzir o ministério, a forma de viver a vida pessoal, e acredito que essas 6 características, né, se é que a gente não pode destacar a frase que eu coloquei do apresentar-se, do aproximar-se separado, elas nos dão uma perspectiva bem abrangente do que é o desenho que Deus colocou no coração, né? Como eu disse, a princípio, nós vamos começar isso de uma maneira muito prática com os pastores e futuros pastores da Alcance, mas o que Deus falou ao meu coração foi muito claro a respeito de algo que precisa ser aberto para o corpo de Cristo. Então, não sei se futuramente o tipo de material que nós vamos oferecer vai ter o nível de conversa e acompanhamento que eu quero ter com vocês, os pastores da Alcance. Mas, de qualquer forma, todo esse material produzido, e a ideia é que a gente, de fato, produza muito conteúdo, possa ajudar aí as pessoas, né? Então, por exemplo, eu devo me unir ao esforço da Kelly aí, que está procurando trabalhar com as mulheres e entrar com a parte mais bíblica e doutrinária sobre o ministério da mulher, né? Essa é uma questão que vem sofrendo muito ataque hoje em dia, embora a gente tenha feito ao longo do tempo algumas considerações a nível do que é o papel de governo do homem, de não ser igual, a gente não pode dizer que o papel de serviço da mulher, como algumas frentes ministeriais estão refutando, que possa ser tratado dessa forma. Então, em tudo isso, trazer material bíblico, trazer embasamento, trazer conhecimento, porque às vezes a gente consegue o que estudou e acumulou uma vida despejar de forma sistematizada, de uma maneira que ajude os outros, né? Agora, por exemplo, na virada do ano, o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você estude sobre jejum como você nunca fez, né? Eu falei: poxa, material teológico não tem muito mais o que estudar, porque isso, o que eu conhecia, eu tinha ido atrás, mas ainda assim falei: vou revisar tudo de novo. Mas decidi estudar um pouco mais sobre o jejum na história, e principalmente o que foi para mim surpreendente foi estudar um pouco da fisiologia, porque quando a gente vai falar de aspecto prático, isso também ajuda bastante, né? E acreditem, apesar de não ser só a perspectiva teológica, isso foi uma revolução para mim, e eu creio que pode ajudar muita gente. Então, daqui para frente, quase tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou pensando intencionalmente como podemos abençoar a liderança das nossas igrejas, da igreja brasileira como um todo. A gente tem recebido pedidos aí de líderes de fala portuguesa do mundo inteiro para que a gente possa oferecer mais material do que tudo aquilo que já oferecemos até hoje, e acredito que dá para ter um esforço, né, que a longo prazo a gente consiga produzir muito material. A gente vai distinguir aquilo que vai ser essencial daquilo que não vai ser essencial. Então, por exemplo, as entrevistas que nós vamos disponibilizar não são essenciais, ninguém vai ser cobrado a respeito de ter assistido ou não. Isso aí depende do nível de entendimento que a pessoa tem lá do procure apresentar-te, né? O nível de responsabilidade, puxa, quanto eu tenho que crescer? Daqui a pouco vai ter alguns de vocês procurando ajuda de aspecto segmentado. Por exemplo, quem está liderando o Ministério de Jovens, nós vamos colocar recursos de muitos líderes de Ministério de Jovens bem-sucedido. Talvez os demais não vão querer ver aquilo, talvez além do líder de jovens, só o pastor principal, que tem que meio que acompanhar tudo o que acontece, né? Talvez a gente disponibilize recursos no que diz respeito ao Ministério Infantil, que além dos que são responsáveis por essa área e dos pastores sêniores, os demais não vão ter o mesmo interesse. Mas, de qualquer forma, vão ter aqueles materiais, aqueles cursos, que esse a gente vai pedir: olha, isso aqui todo mundo precisa ver, mastigar, entender, e talvez a gente tenha que até conversar e discutir um pouquinho mais, né? Então, foi esse o desenho que Deus colocou no coração, na virada do ano. A gente tem muito material
gravado, que vai ser regravado numa versão melhor. Então, por exemplo, eu acabei de gravar um curso sobre jejum, né, porque o que eu tinha gravado anteriormente ficou bem desatualizado com aquilo que a gente entendeu, com a maneira como tudo foi sistematizado, formatizado, em termos do pensamento, da própria doutrina, da conduta prática. Então, nós vamos fazer isso com vários cursos, né? Acredito, por exemplo, que nós temos lá Conhecendo a Bíblia, que é um curso bem procurado, mas ele é muito básico. Ele provavelmente vai ser substituído por um ou outros 2 novos cursos, onde a gente entre um pouquinho mais a fundo em questões como interpretação bíblica, né, materiais que a gente não proveu muito, inclusive nessa área da própria hermenêutica. Então, eu acredito, eu estou muito empolgado com essa questão da mentoria, ainda tentando entender o desenho, o como a gente pode fazer a melhor coisa nessa correria que nós temos, mas eu vou pedir que vocês tanto tenham a paciência de, talvez, poxa, tem material que eu não vou conseguir tratar ou entregar rápido porque eu quero estudar e esgotá-lo um pouquinho melhor, né? Tem outros materiais, talvez a gente possa dizer, olha, isso aqui na lista de prioridade era o 3º ou 4º assunto, mas vai entrar primeiro para que a gente não perca tempo mais esperando. Então a gente vai fazendo as adequações enquanto funciona. Vocês vão ser uma espécie aí de cobaias que vão nos ajudar, como sempre, né, a melhorar os processos, e acredito, quero que vocês estejam orando conosco por isso. Acredito que muita, mas muita gente vai ser abençoada e impactada por isso. O desenho que Deus me fez ver no meu espírito foi assim de muitos milhares de futuros ministérios sendo preparados através de uma plataforma não vou nem dizer só inter, mas multidenominacional, né? E acredito que isso vai poder abençoar muita gente. Então, esse é mais ou menos o desenho principal, né? Fora isso, uma das coisas que eu imaginei que seria bom a gente ter no presencial era, além de perguntas e respostas, que isso a gente também consegue fazer no online, esse tempo de oração, né? Então, eu vou fazer as sugestões. Acredito que para alguns que estão longe, como o Toninho, que falou de Goianésia, né? Fabian, que está lá em Juazeiro, sem contar os que vão estar no contexto ainda internacional. Talvez para alguns nem dê para vir para o encontro presencial, ou dê para vir 1 ou 2, mas eu acredito que a gente, além do nosso retiro, seria bom que a gente tivesse pelo menos aí uns 3 encontros. Então, eu vou terminar de processar essas coisas, porque eu confesso que até essa semana não tinha me passado pela cabeça a gente fazer esse formato online. Isso me trouxe muita paz, né? Foi uma coisa que surgiu pela questão dos ajustes de data com os eventos na igreja, mas que eu acredito que Deus usou para fazer repensar e de repente, acontecendo agora no começo, fica até mais fácil ajustar, né? Eu quase pulei essa sexta-feira só para a gente ter tempo de planejar, organizar, escrever, mas eu achei que a gente precisava, no mínimo, de um bom começo nessa conversa, e particularmente eu estou realmente empolgado. Não é só aquela empolgação emocional, é um testemunho dentro de mim de que Deus, de fato, quer usar esse tempo. Eu acredito que essa é a menor versão com a qual eu conseguiria resumir para vocês a ideia do projeto. Então vou só recapitular aqui a frase do: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? O procure fala da responsabilidade pessoal, né? Eu louvo a Deus por pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada, mas a maioria das pessoas que me ajudaram não foram pessoas que me procuraram, né? Foram pessoas que eu colei nelas, eu corri atrás, né? A vida inteira eu entendi isso, que eu tinha que procurar, eu tinha que ler, eu tinha que conversar, eu tinha que questionar as pessoas, e eu quero que vocês, de fato, possam ter sempre esse coração e esse espírito, né? A segunda coisa, e eu entendi isso na minha adolescência, né? Que o ministério tinha mais a ver com Deus do que com as pessoas. Não só porque a gente tem a ministração ao Senhor e não só aos homens,
mas o ministério procede dele, é Deus que nos entrega o ministério, é para ele que nós vamos prestar conta. Então toda a conduta de responsabilidade tem que ser cultivada com essa mentalidade. Como que eu estou fazendo diante de Deus? Ele está sorrindo para mim? Né? Seja quando eu falo de performance, seja quando eu falo do coração, seja como a forma como a gente lida com os conflitos que vão surgindo, né, no dia a dia, lidando com pessoas, até com a própria equipe. Né? O pessoal em Curitiba sabe que eu tenho uma conversa que eu repito sempre. Né? Eu gosto de dizer, eu quero imaginar que Jesus está olhando para mim e está sorrindo, que ele está olhando para nós e está sorrindo. Né? E a questão do obreiro aprovado é integridade. Né? Essa é uma área que não tem como a gente se exceder. Né? Na verdade, tem como estar em falta, mas não se exceder. E junto com a questão do caráter, né? Eu oro assim para ver uma geração que tenha a pegada mesmo de trabalho, de produtividade. Né? E eu falo isso não é apenas porque existe algo ligado à minha natureza, ao meu temperamento, que é meio hiperativo, mas eu acredito que isso é fruto de uma revelação que eu tive na Escritura. O ministério não é para quem quer só rede, sombra, água fresca. Ele requer de nós dedicação, e toda dedicação tem recompensa, tanto nessa vida como posterior. Né? Que não tem de que se envergonhar. A gente apresentou para vocês aqui a extensão do caráter, mas também não está em falta, e que maneja bem a palavra da verdade, que a gente seja bíblico, cheio da palavra, né? Como uma esponja quando está encharcada de água, onde você esbarra nela, vai vazar água, que a gente seja igualzinho. Né? Então, cada vez que o diabo tentou cutucar Jesus no deserto, saía, está escrito, está escrito, está escrito. Né? E acredito que a gente tem que ser assim. De vez em quando, eu tenho uns amigos que eles fazem brincadeira, né? Às vezes vira quase chacota, provocação. O Luciano, para profetizar, dá exemplo bíblico, vai discutir se tem aniversário de igreja ou não, se a Bíblia diz. E eu penso num negócio que não me incomoda, quando alguém, né, ou critica ou mesmo brinca por fato da gente estar sendo bíblico. Não tem coisa melhor do que a gente estar nessa categoria, né, de dizer, não, ali maneja bem a palavra da verdade. Isso é algo que talvez nem todo mundo vai ter o mesmo chamado de pregação e ensino, mas todos nós podemos ter um entendimento da palavra que norteia a vida da gente. Então, em cima desses 6 aspectos, né, que a gente vai construir. Eu honestamente estou na dúvida se a parte do apresente, que eu pulei, se a gente vai tratá-la como um 7º aspecto ou não, mas a escola vai ser construída em cima disso, toda a mentoria, o curso. Qual é a ideia? Hoje, por exemplo, a gente tem lá a Escola Orvalho, que a pessoa pode fazer uma assinatura e ela tem acesso a todos os meus cursos, não de todos os professores que tem lá. O que nós vamos criar mais adiante são outras ferramentas. Uma delas vai ser um trilho de formação, onde a pessoa, né, tem que fazer o curso todo com começo, meio e fim. E uma segunda ferramenta que nós queremos é ter uma assinatura que são só para ministros. Ela vai ter valor diferenciado, mas ela vai ter conteúdo diferenciado. Nós vamos estar sempre atualizando não só cursos, mas também entrevistas, materiais adicionais de outros, né? E a ideia é que ali a gente tenha um ambiente que fomente, né, não só o que cada um precisa, mas o que as igrejas precisam. Né? E aí vai ter materiais opcionais, como eu disse. Né? De repente, alguém que é professor de escola bíblica, ele vai ter um curso que é só para ele. Quem não dá aula não precisa daquilo. Né? O líder de adolescente vai ter orientação sobre, né, ferramentas. Isso a gente tem que estar se atualizando, que a gente vai estar oferecendo só para aquele camarada e para o pastor sênior. Aqueles de vocês são pastores sênior, gente, não adianta. Se você quer estar à frente de uma equipe, você tem que entender de todas as áreas. Né? No mínimo, se você não entender todos os detalhes, você tem que entender o básico para saber ditar qual é a direção. Né? Você não pode simplesmente deixar sem direção, você não pode simplesmente deixar um líder de departamento dar toda a direção naquilo que você não sabe. Então, aqueles de vocês que aceitaram esse desafio vão ter que crescer em cada uma dessas áreas ou fazer, como diz lá o filme 02, pede para sair. Né? De 2 uma. Então, assim,
a gente vai precisar de muito material para se manter atualizado. E a minha sugestão é essa: menos Netflix, mais estudo bíblico e preparação para o ministério, que vai ser um investimento para toda a eternidade.